Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo. E vamos pro vídeo. Existe um tipo de crescimento que quase ninguém vê, mas é ele que decide tudo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está reorganizando estruturas internas dentro de você, mudando a sua forma de pensar, alinhando seus desejos e ajustando as suas motivações. Antes de Deus mudar aquilo que você faz, Deus vai mudar quem você é. A gente começar esse vídeo falando sobre mudança, sobre a capacidade de Deus nos transformar. E guarde isso, o Evangelho ele é um evangelho, uma boa notícia de salvação, mas também de transformação, de Deus nos transformar, Deus nos mudar. E para a gente caminhar nisso, eu acredito que a gente precisa ir para dois versículos que vão fundamentar tudo que a gente vai falar aqui. Romanos 12:2. Provérbios 23:7. Romanos 12:2 vai dizer que nós não devemos nos conformar com o padrão desse mundo, mas que nós sejamos então transformados pela renovação da nossa mente, para que então a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito importante porque você percebe que a transformação ela está ligada à transformação de mente. Se você não muda a sua mente, você não vai ser transformado. Os seus atos não vão executar aquilo que a sua mente pensa, ou da forma como a sua mente deveria fazer. Quando a gente vai para Provérbios 23:7, ele diz o seguinte, que assim como o homem ele pensa em sua alma, assim ele é. Então olha como esses dois versículos eles estão ligados. Se eu preciso transformar a minha mente para que eu experimente a vontade de Deus, é porque Deus ele quer que eu mude a forma como eu penso para que eu mude aquilo que eu faça. Então Deus ele trabalha primeiro mudando a forma como a gente pensa, para que a forma como a gente pensa afete o nosso comportamento. É um tipo de mudança, um tipo de crescimento que muitas vezes não é visível, que muitas vezes a gente não quer, porque vai exigir que a gente deixe coisas antigas para que a gente receba coisas novas. E para isso, a gente vai ter que mudar a nossa mentalidade, deixar de pensar de uma forma e ganhar uma nova forma de pensamento. Não uma forma de pensamento do mundo, dos coaches, mas uma forma de pensamento que está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Aquilo que é invisível sempre vem antes daquilo que é visível. Na natureza, a raiz ela cresce antes do fruto. E no reino, esse princípio se repete. Se você tentar acelerar o que é visível, sem antes estabelecer aquilo que é invisível, o sistema até pode te promover, mas o reino não vai te sustentar. Sabe, muitas vezes as pessoas elas acabam entrando numa linha de pensamento, como eram das pessoas do Antigo Testamento talvez, que é de você cumprir as regras, de você seguir a cartilha, de você fazer aquilo que todo crente faz, de que toda pessoa deveria fazer como cristão. E isso vai fazer você crescer e te promover dentro do sistema religioso. Então você aprende as regras, se eu fizer dessa forma, se eu falar dessa forma, se eu agir assim, se eu me comportar como eles se comportam, se eu falar como eles falam, então eu vou ser aceito, eu vou ser respeitado, eu posso crescer aqui dentro. Mas isso é um jeito humano de fazer as coisas, é um jeito babilônico de fazer as coisas. O reino não vai sustentar isso. O reino ele vai sustentar primeiro aquilo que foi construído para baixo, aquilo que foi a raiz, os princípios internos da palavra de Deus que vão te sustentar independente de qualquer lugar que você esteja. Porque o princípio que ele entra no seu coração e você mantém ele no seu coração, que ele cria raiz, ele vai gerar frutos fora, ele vai manifestar independente de qualquer lugar. Porque muitas vezes dentro do sistema religioso, a cartilha de você fazer as coisas, ela serve dentro daquele ambiente church, dentro daquele ambiente crente, mas não sustenta na vida real, na vida em que você está na sua casa, que você está com seus filhos, que você está no trabalho, que você está indo em qualquer lugar, passa férias, não importa onde você esteja. Pessoas que elas acabam se tornando então uma coisa dentro da igreja, mas elas se tornam fora uma outra coisa. Elas não conseguem ter uma vida que é coerente. É como se eu sou um grande crente lá dentro, mas eu não sou crente fora. Eu sou um cristão que tem muito, que sabe muito da Bíblia, que vive as coisas do Espírito e blá 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 dentro da igreja, mas também não vivo essas coisas fora.
uma vida dupla. E isso não é o que Deus quer construir em nós. Mas se você permitir que Deus construa dentro de você, que Deus gere raiz em você, você então vai conseguir ter uma vida de justiça. Uma vida e que não importa onde você esteja, o que te lidera são os princípios da palavra de Deus. Então aquilo que você é dentro da igreja, você também é fora. A reputação que você pode ter boa dentro da igreja, também é uma boa reputação que você tem fora, dentro da sua casa, em qualquer lugar que você vai. O que muitas vezes na nossa vida parece que é um silêncio de Deus, na verdade é um ajuste. Deus não está parado. Deus está calibrando você para a próxima estação. Porque tem níveis no reino de Deus que a gente só acessa quando nós mudamos aqui dentro. Porque a transformação, ela precede a manifestação. Não adianta a gente querer aparecer, a gente querer falar, a gente querer ter voz, se a gente não foi transformado. Porque senão a gente acaba falando sobre princípios, mas não tem coerência, não tem fundamento, não tem autoridade. A autoridade, ela vem da coerência, ela vem de uma vida de acordo com aquilo que a gente está falando. Se a gente vive uma vida em que nós podemos falar muitas coisas boas, mas as pessoas não conseguem ver essas coisas na nossa vida, nós não somos discípulos de Jesus, nós somos os fariseus. Porque Jesus ele diz para os discípulos deles, olha, escuta o que os fariseus estão falando, mas não imita a vida. Por quê? Porque aquilo que eles estão falando, eles não estão fazendo, eles não estão vivendo, eles não estão buscando essas coisas. Eles não quer dizer que a gente tem que ser perfeito e então a gente pode falar. Não é isso. O que eu quero que você entenda é que existem pessoas que muitas vezes elas querem falar de coisas que elas nem mesmo estão tentando fazer. Elas não estão nem na jornada daquilo. Enquanto nós, como discípulos, estamos falando porque nós devemos perdoar, porque nós estamos tentando perdoar cada dia mais. Nós estamos tentando viver o reino de Deus fora das quatro paredes da igreja, e por isso nós estamos falando para você, também vive o reino de Deus fora da parede da igreja. Busque um ministério, busque o propósito, busque o secreto, leia a palavra, ore, porque nós também estamos fazendo. Não são palavras ao vento, não são boas ideias que nós trouxemos de forma positiva, não é isso. Mas é uma vida coerente que gera autoridade. Quando Jesus ele ensinava, as pessoas falavam, ele é diferente dos fariseus, ele ensina com autoridade. Por quê? Porque a vida era coerente. Então esse silêncio de Deus na sua vida é Deus calibrando você para que aquilo que você faça e para aquilo que você vá falar tenha coerência, tenha autoridade espiritual. Não porque você apenas sabe, mas porque você está vivendo e buscando viver aquilo todos os dias da sua vida. O que nos faz desistir muitas vezes é porque a gente quer uma prova externa do que Deus está fazendo, quando Deus ainda está fazendo algo dentro do nosso coração. O crescimento invisível de Deus, ele não vai gerar aplauso, mas ele gera autoridade. E a autoridade não é uma coisa que você constrói rápido, é uma coisa que você precisa formar. Guarda isso, a autoridade se forma. Para você ter autoridade, você vai ter que passar por processos, você vai ter que passar por desafios. Às vezes perder esses desafios, às vezes vencer esses desafios, para que você ganhe então experiência, para que você ganhe então sabedoria, para que você ganhe autoridade, para que você não diga essas coisas, sabe? Antes de vir para o YouTube, eu não decidi vir para o YouTube porque eu fiquei bravo com a igreja e eu acho que a gente precisa falar coisas aqui. Eu vim para cá porque eu estava construindo uma escola da Bíblia dentro do ministério que eu faço parte, estabelecendo esse ministério na minha cidade, em outras cidades, onde as nossas igrejas estão plantadas. E então me disseram, cara, o que você acha tipo YouTube? Não foi qualquer pessoa que me disse isso, são as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, pessoas que estão me cobrindo, pessoas que oram pela minha vida. Por que você não acha tipo para lá? Começa a fazer um vídeo lá, começa a falar uma coisa assim. E então eu vim. Não porque eu vim de um movimento rebelde, mas de um movimento que era fruto, que era uma transição de um outro processo. E isso me dá autoridade, não apenas falar coisas para você, não achar que as igrejas estão erradas. Eu gosto de falar com você, eu não estou falando com as igrejas, eu falo com você que está me assistindo. Se você se permitir entrar no processo de Deus, deixar Deus trabalhar no seu coração, Ele vai gerar autoridade em você. E então aonde você estiver, você vai ter autoridade para poder falar, porque a sua vida
é coerente com aquilo que Deus fez em você. Não significa que vamos ter autoridade em todas as coisas, mas em algumas coisas nós vamos ter. Mas antes, Deus vai criar os processos, Deus vai criar os caminhos que vão nos formar para essa autoridade. Se você sente que Deus está mudando algo em você, mesmo sem algum sinal externo, isso significa que Deus está te preparando. O invisível de Deus, ele não é atraso, mas é uma transição. Por que é uma transição? Voltando para o versículo lá do começo. Para nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, uma transição de mentalidade. Você pega a história do povo de Israel, a gente vai lá para o Êxodo, em que Moisés ele tira o povo do Egito, um lugar onde eles eram escravos, para levar eles a uma terra de Canaã, uma terra onde eles seriam livres e seriam uma nação. Então aqui é um povo escravo, aqui é uma nação livre. Nesse meio tempo existe o deserto. O processo de transformação para que a mente escrava, para que o Egito que ainda estava neles saísse. O problema é que muitos deles não conseguiram chegar à terra prometida. Por quê? Porque eles não mudaram a mentalidade nesse caminho. E isso fala uma coisa para nós, de por que muitas vezes nós podemos estar há anos na igreja e as coisas não mudarem na nossa vida, as coisas não melhorarem na nossa vida, ou a gente não crescer e não amadurecer na palavra de Deus, e muitas vezes não viver as promessas e as muitas profecias que nós vamos recebendo. Talvez você que recebeu um monte de profecia e não está vivendo nada delas, o problema não era as profecias, o problema não era a igreja que você estava, o problema não são os acontecimentos da sua vida e você é uma vítima do que aconteceu com você. Talvez o que aconteceu com você é que a sua mentalidade permaneceu de escravo, permaneceu do Egito, e você não entendeu que em Canaã não entram escravos. Em Canaã entram aqueles que têm a mentalidade de Josué e Caleb. Aqueles que veem gigantes e não ficam com medo, mas falam, se tem gigante lá é porque Deus vai dar uma vitória grande. Se tem cidade forte é porque Deus vai dar uma grande conquista para nós. Então muitas pessoas não conseguem mudar, não conseguem acessar, porque a Bíblia deixa claro, sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Para quê? Então existe uma condição. Para que você experimente a vontade de Deus? Então, se você não muda antes a sua mentalidade, você não vai conseguir experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque a mudança de mentalidade é o primeiro passo para que você experimente a vontade de Deus, passe pelos processos, então você tem autoridade para que Deus te envie de volta e você seja usado por Ele nessa terra. Obrigado por assistir, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, tem um e-book para você aqui, para você ler se você quiser, e a gente se vê no próximo vídeo.